A partir de agora, a gente vai fazer só lançamento contábil, né? Como eu prometi para vocês, é de 3 a 5 lançamentos por dia. Né? Nós estamos subindo a questão dos vídeos também, para ficar detalhado, ficar pronto. Nós só tivemos um problema na questão da edição deles, porque tem que ser um negócio bem bacana, né? Mas a gente está resolvendo essa questão tecnológica toda, né? E nós não vamos mais ter problema daqui para frente. Tá? Se Deus quiser, no sábado eu consigo gravar uma boa parte. E eu pediria que vocês fossem mandando para mim, né? Manda no privado mesmo, alguns lançamentos que são específicos da atividade de vocês, que vocês têm dúvidas sobre eles, porque depois que a gente fechar os 50 do pacote básico, nós vamos entrar nos específicos para a gente ver se a gente completa os 100 lançamentos, resolvendo o problema de vocês, certo? Eu espero contar com o apoio de vocês, certo? Então vamos lá. Vamos lá desde o início. Isso aqui é um arquivo que eu vou disponibilizar depois para vocês na construção. Né? Isso é uma empresa que nós vamos abrir e vamos começar a praticar dentro dela. Então eu preciso que vocês me digam qual é o lançamento contábil específico que você tem para nós criarmos dentro da empresa. Né? Você vai perceber que essa empresa ela vai trabalhar com muita coisa, né? Diversos quinais. É para nós podermos abranger tudo que você tem interesse de fazer, certo? Então, nós vamos constituir essa empresa, abrir algumas coisas, uns lançamentos básicos, discutindo dentro do que nós já vimos. A gente pode pensar assim, vai repetir. Não. É porque nós tivemos um problema que na primeira aula tinham 4 pessoas e na segunda aula tinha 6 pessoas, mas 3 não estavam na primeira. Né? Então, a gente fica nessa questão. Então, nós vamos construir um arquivo, que esse arquivo seja um manual para que você tenha dentro da sua empresa contábil ou da sua empresa que você trabalhe, como se fosse um plano de lançamentos para quem chegar lá, ele puder consultar esse documento e não ter dúvida de como fazer o lançamento. Tá? Para evitar que nós tenhamos, os nossos colaboradores tenham os problemas que nós tivemos quando nós abrimos a empresa, quando nós fomos fazer estágio, né? Fomos contratados para ser empregado de alguma empresa, e nós tínhamos a dificuldade, pois como é que eu faço um lançamento? Aí ficava se martirizando por isso. Tá? Então vamos lá. Essa empresa tem um capital social de R$500 mil, dividido em 500 mil cotas, né, de R$1, cada uma a ser integralizada da seguinte forma. Né? O Paulo Vitor, 250 mil cotas, no valor de R$250 mil, sendo que ele tem 100 mil cotas, totalizando R$100 mil integralizados neste ato em moeda corrente do país, 50 mil cotas, totalizando R$50 mil integralizado em veículo, né? 100 mil cotas, totalizando R$100 mil a ser integralizado no prazo de 60 dias. O Júnior José, ele tem 250 mil cotas, R$1 cada uma, totalizando R$250 mil integralizadas neste ato. Com laudo pericial em destaque para as seguintes parcelas: R$80 mil para o terreno, R$250 mil integralizado em terreno, tá? Acho que eu não coloquei aqui. Foi uma edificação, tá? Ele construiu, ele integralizou com uma edificação, que no laudo pericial diz que 80 mil é o terreno e 170 mil são as edificações feitas naquele terreno. Tá? Então, ele tem a integralização total dele. Tá? Então, abertura de conta bancária, compra de imóveis e utensílios, que nós vamos fazer isso passo a passo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a subscrição deste capital, né? Que nós já vimos anteriormente, que antes de eu fazer a integralização, eu tenho que registrar o capital da empresa. Tá? Então, eu tenho que subscrever. Ou seja, no ato que você assina o contrato, na hora que os sócios assinam o contrato, eles estão subscrevendo as cláusulas que estão acima, ou seja, eu estou escrevendo embaixo. Né? Então, ali surgiu a empresa. Independente de eu ter dado entrada na JUSEPA, na Receita Federal, a empresa, de fato, ela já existe ali. Não existe juridicamente, mas, de fato, ela já existe ali. Né? Então, qual é o primeiro lançamento que nós vamos fazer? Né?
Eu gosto de fazer o lançamento contábil histórico, né, diversos a diversos, mas como nós vamos trabalhar sistema, todos nós trabalhamos sistema, que não tem mais o manual, eu espero que vocês não tenham mais manual, porque eu descobri que tem algumas empresas que ainda fazem livro diário manuscrito, né, porque o empresário ele se recusa mesmo a informatizar a sua empresa. Eu falo, meu Deus do céu, e como é que o contador ainda aceita a situação? Mas tem esses casos. Tá? Aqui em Belém mesmo tem algumas situações nesse nível. Tá? Então, qual é o primeiro lançamento que nós vamos fazer aqui? Para onde vai esses 500 mil reais que foram integralizados, ou que foram subscritos? Né? Então, nós temos aqui capital subscrito, não, capital a integralizar, capital a integralizar. Capital a integralizar, Paulo Vitor. Paulo Vitor. Um valor de 250 mil reais. Eu tenho também capital a integralizar, Júnior. Vou colocar só Júnior aqui, por questão de espaço. Júnior. No valor de 250 mil reais. Isso é muito importante, tá? Essa questão de você separar a conta de capital integralizar e capital social por sócio, né? Principalmente a integralizar, que é para você visualizar no próprio balanço qual é o sócio que não integralizou ainda. E uma coisa que nós temos que ter na nossa atividade é que nós temos que começar a cobrar dos empresários essa integralização total do capital. Tem muito empresário que faz uma subscrição de R$1 milhão e integraliza 50 mil. Aí quando ele chega e fala assim, eu vou participar de uma licitação, eu preciso de um balanço, meu balanço tem que refletir 1 milhão. Mas como que vai refletir 1 milhão? Ninguém vai guardar dinheiro no colchão, 950 mil reais no colchão. Esse valor vai ter que estar no banco. Porque se não estiver no banco, não adianta, a Receita Federal não vai aceitar a tua justificativa. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa situação posta. Tá? Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que obrigar o nosso cliente a integralizar. Meu amigo, subscreveu, tu é obrigado. Tá? E tem uma coisa que nós temos que ter clareza, tá? Sociedade limitada, a responsabilidade limitada está limitada ao total do capital social. Então, digamos que um desses sócios não integralizou os 250 mil. Aquele que integralizou 250 mil, ele também responde pelos 250 mil que não foram integralizados. Então, isso a gente tem que deixar claro para os nossos clientes sobre isso. Tá? Que é uma responsabilidade limitada, entre aspas. É limitada ao valor total do capital social. Tá? Então, isso aí nós temos que ter a clareza do fato. E temos que explicar para eles sobre isso. Tá? Porque quem de nós não tem um cliente que ele abriu a empresa e acha que ele não tem que dar dinheiro nenhum. Ela que tem que dar para ele. Não. Primeiro, ele tem que integralizar, porque o recurso é da empresa.
não é dos sócios, tá? Para depois a empresa trabalhar esse recurso e dar retorno. Tá? Então, aqui, de onde veio esse dinheiro, essa aplicação no capital a integralizar, ou seja, no direito que a empresa tem de cobrar dos sócios a integralização? Veio da constituição do capital social. Tá? Então, aqui eu subscrevi o capital e automaticamente eu já criei o meu capital. Eu posso fazer um balanço agora? Posso. Vai estar lá capital social 500 mil, menos capital a integralizar Paulo Vitor 250, entre parênteses, capital a integralizar Júnior 250, entre parênteses, valor do patrimônio líquido zero. Né? Ainda zero. Total do ativo e do passivo zero, porque não foi integralizado nada. Tá? Então, esse seria o primeiro lançamento que nós fazemos. A partir deste momento, a empresa já existe. Tá? A partir deste momento, a empresa já existe e aí eu vou começar a fazer as operações dela. Tá? Primeira operação, integralização. Tá? Nesse momento da subscrição e integralização, que tem uma das 5 possibilidades, né, que nós já vimos nas aulas anteriores, em situação líquida patrimonial, que é a plenitude de ativo, né? É só nesse momento aí da subscrição e se o cara integralizar que você tem isso. Porque a partir do momento que você abre o CNPJ, você já começa a ter as dívidas. Né? Então, não existe plenitude. Você não consegue, em momento algum da atividade da empresa, de não ter uma dívida. Né? Sempre você vai estar devendo a luz, você está devendo a água, você vai estar devendo o IPTU, você vai estar devendo alguma coisa. Tá? A partir do momento que a empresa abre. Tá? Então, vamos fazer a integralização. Então, primeiro lançamento, subscrição. Primeiro lançamento, a subscrição. Certo? Segundo lançamento. Integralização do Paulo Vitor. Então, o Paulo Vitor, ele teve a integralização de 100 mil reais em dinheiro, 50 mil cotas integralizadas em veículos e 100 mil cotas, no valor de 100 mil reais, a ser integralizado no prazo de 60 dias. Né? Então, a pergunta que eu faço aos senhores: para onde foi esses 250 mil reais do Paulo Vitor? Qual é a aplicação do recurso nesse fato? Nós temos 100 mil integralizado em dinheiro, 50 mil integralizado em veículos e também tem o valor de 100 mil a ser integralizado em 60 dias. Tá? Qual é o débito aqui? Capital social. Aqui, no débito, mas se eu debitar aqui, vai diminuir o valor do capital social, não? Lembrando, o capital social foi constituído. Ele só vai se modificar esse valor de 500 mil do capital social se eu tiver aumento de capital ou redução de capital, tá? Que não seria o caso agora. Nós estamos integralizando, ou seja, o Paulo Vitor, ele está exercendo a obrigação dele de integralizar os 250 mil que ele subscreveu em contrato, certo?
Qual é a aplicação do recurso? Em que o Paulo Vitor está subscrevendo, está integralizando esse valor? Ele está integralizando em dinheiro no valor de R$100.000. Ele também está integralizando em veículos no valor de R$50.000. Certo? Então, aqui nós tivemos a integralização de R$150.000. De onde veio esse valor para fazer essa integralização? Do capital a integralizar Paulo Vitor. Então, aqui, R$150.000 de integralização. Se você levantar um balancete, um razonete agora da conta capital integralizar Paulo Vitor, como é que vai constar lá? Qual é o saldo da conta capital integralizar Paulo Vitor? Se eu levantar um razonete agora. Alguém? Não estou ouvindo? Então, nós temos um débito de 250.000 menos um crédito de 150. Então, na conta capital integralizar Paulo Vitor, neste momento, consta R$100.000 a integralizar. Então, terceiro lançamento. Integralização Júnior. O Júnior José, ele teve a integralização de R$250.000 em um terreno e edificações, né? Então, qual foi a aplicação de recurso do dinheiro do Júnior? Nós temos terrenos no valor de 80.000. Nós temos edificações no valor de R$170.000. De onde veio o dinheiro? Capital a integralizar do Júnior. Então, você percebe que, neste momento, o Júnior não tem mais nada a integralizar, né? Só quem está com pendência de integralização, no valor de R$100.000, é o Paulo Vitor. Certo? Se você elaborar um balancete ou um balanço, vai constar lá capital social, 500.000, menos capital a integralizar Paulo Vitor, 100.000. Valor do patrimônio líquido, R$400.000. Tá? Então, esses são os 3 primeiros lançamentos que invariavelmente você vai ter na empresa.
é bom nós ressaltarmos aqui nessa questão da integralização de capital, é que nós podemos integralizar capital com dinheiro, bens e direitos. Tá? Então, eu posso integralizar capital com qualquer tipo de ativo. Tá? Eu já tive uma situação de um cliente de uma empresa que ele integralizou o capital com dinheiro, bens e dívidas. Né? Ah, mas como dívidas? Ele tinha uma loja que ele estava comprando financiado. Então, quando ele integralizou com a loja, que valia 300 mil reais, ele só tinha pago 200 mil, e o capital social da empresa o capital dele, né, a parcela dele era 200 mil reais, ele pegou e integralizou o imóvel por 300 mil e a dívida repassou para a empresa de 100 mil. Então, 300 mil do imóvel menos 100 mil da dívida deu o capital social integralizado de 200 mil. Mas isso tudo tem que ter laudo, tá? Não bastava ele chegar e falar assim, meu imóvel vale 300 mil. Tivemos que contratar três corretores pessoa física para emitirem um laudo dizendo que aquele imóvel valia 300 mil reais. Porque assim, quando eu vou fazer laudo pericial de imóveis, né, móveis, etc., se for pessoa física, eu tenho que ter 3 laudos. Se for pessoa jurídica, basta um laudo. Tá? Então, eu contratei uma empresa de avaliação de imóveis. Então, beleza. Eu só preciso ter um laudo de uma empresa, não preciso ter mais do que isso. Tá? Eu não preciso ter mais do que um laudo. Agora, se for pessoa física, aí obrigatoriamente eu tenho que ter os 3 laudos. E pessoas têm que ser, que nós dizemos assim, habilitadas para avaliação. Tá? Elas têm que ser habilitadas para avaliação. Não adianta você... não é qualquer um. Tá? Tem muito corretor aí que não tem habilitação para isso, tá? Porque tem que ter um treinamento todo específico, tem que ter um certificado para isso. Certo? Então, esgotado esse ponto. Item C. Né? O A foi integralização do Paulo Vitor, o B foi integralização do Júnior. Abertura de conta bancária, que hoje, eu particularmente, eu acho que todas as empresas, qualquer uma que seja, tá? Independente de tamanho, independente de condição, para mim, nós tínhamos que ter a obrigatoriedade da integralização do capital depositado em conta. Para nós, contadores, seria muito bom, porque nós teríamos a certeza que a pessoa mobiliza dinheiro. Porque, às vezes, nós trabalhamos, nos dedicamos para abrir a empresa, mas o cara não tem condições de se manter 6 meses. Tem gente que fala assim, Marco, o cara deposita hoje e saca amanhã. Não interessa, ele demonstrou capacidade de mobilizar dinheiro, mobilizar recursos para salvar a empresa dele. Tá? Então, aqui na abertura da conta bancária, né, no valor de 50 mil reais, é uma dúvida. Nós temos dinheiro em caixa de 50 mil reais para poder abrir a conta, né? Que isso, às vezes, eu tenho que ter cuidado. Tá? Eu tenho dinheiro em caixa? Temos. Nós temos 100 mil reais depois, integralizado pelo Paulo. Então, nós vamos abrir aqui banco conta movimento, né? Então, de preferência que você especifique o banco, tá? Eu vou colocar aqui o banco A. De onde veio esse dinheiro? Veio do Caixa. Veio do Caixa, 50 mil. 50 mil reais. Tá? Então, nós abrimos a conta bancária, agora nós podemos transacionar com o banco também. Certo? E o quarto lançamento aqui, o D, né, que na verdade é o nosso quinto lançamento, né? Então, o quarto lançamento foi a abertura do banco.
Quinto lançamento, compra de imóveis. Compra de imóveis e utensílios no valor de R$ 5.000, sendo 20% por débito em conta, 30% em dinheiro e o restante mediante aceite de duplicatas. Eu vou repetir aqui essa questão da duplicata, tá? Nós temos uma coisa muito menos usada do que antes, mas ainda é usada a promissória, né? A nota promissória. A nota promissória é uma promessa de pagamento e ela é emitida pelo devedor. Tá? A promissória ela é uma promessa de pagamento emitida pelo devedor. Eu prometo que pagarei X valor. A duplicata ela já é um título emitido pelo credor e ela tem que ser aceita pelo comprador. Tá? Então, só que, lógico, no Brasil nós já temos o costume de toda vez que você comprar via boleto, já é automaticamente aceito a duplicata. Né? Porque aqueles boletos são duplicatas da nota, né? Duplicata de nota fiscal, tá? Com todas as informações. Então, fica isso aí para quem faz concurso público, sempre tem essa situação, tá? Tem questão de concurso que fala assim, a duplicata é emitida pelo devedor no valor de R$ 50.000, tal. Isso aí já é um erro, né? Que você pode cair na casca de banana. Tá? Então, vamos lá. O que é que nós compramos? Qual foi a aplicação desse recurso de R$ 5.000? Móveis e utensílios. Móveis e utensílios. No valor de R$ 5.000. De onde veio esses R$ 5.000? Ele diz ali que tem 20% débito em conta. Então, se é débito em conta, Banco A, R$ 1.000. 30% em dinheiro. Então, sem dinheiro, caixa. R$ 1.500. E ainda tem o restante, ou seja, 20 com 30, 50% em duplicatas a pagar o fornecedor ou fornecedor A. Ou fornecedor A. Eu até sugiro que você, tanto na questão dos clientes quanto na questão dos fornecedores, que você identifique ele pelo nome. Tá? É uma questão que nós temos na contabilidade, que eu posso fazer marketing com o meu plano de contas. Né? Eu posso barganhar quando eu identifico. Né? Olha só a situação. Eu ligo para um fornecedor e falo assim, olha, eu quero comprar, o que a gente está comercializando hoje, né? Eu quero comprar 5.000 testes rápidos do Covid. O cara me dá o preço, eu falo assim, poxa, mas me dá um desconto. Ele vai falar, poxa, mais desconto e tal. Agora, se eu identifiquei, eu falo assim, fornecedor Alpha Medical Limitada. Aí eu tenho lá no meu plano de contas, ele identificado, eu vou lá no meu razonete, no meu balancete, identifico que esse ano eu já comprei dela perto de R$ 1.000.000 só em teste de Covid. Aí eu pego e digo para ele, falo assim, meu amigo, eu queria comprar 5.000 testes de Covid, mas lembre-se, esse ano eu já comprei mais de 1 milhão.
eu não teria um poder de barganha maior para ter o desconto junto com ele. Então, vamos utilizar o plano de contas também para ajudar o nosso cliente a ter argumentos de negociação. Eu também posso ter o meu cliente, né, o João Francisco, que eu identifiquei que esse ano ele já consumiu na minha empresa perto de 100 mil reais. Então, na próxima vez que o João vir aqui, eu vou dar 5% de desconto para ele. Pô, João, poxa, você é um cliente bacana, eu vou lhe dar um desconto. Não preciso dizer que porque ele comprou 100 mil reais, mas eu estou diferenciando ele. Eu estou fidelizando ele. Certo? Então, pessoal, estes são os nossos 5 lançamentos de hoje.